Aí para a Segunda Guerra e volta 1950 no Brasil. 1950 no Brasil. Essa Copa, Frank, ela vai ter um significado muito forte. Por quê? Porque tudo que você, ou qualquer pessoa que esteja nesse momento nos acompanhando e que venha depois a acompanhar essa nossa conversa aqui, venha a ler, venha a estudar, venha, por exemplo, a debater sobre a industrialização brasileira e que anteceda 1950, deve chamar de surto industrial. Surto industrial. A era Mauá, por exemplo, no século XIX, é um surto industrial. Né? O período de substituição de importações entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é um surto industrial no Brasil. Projeto mesmo de industrialização, o Brasil passa até a partir dos anos 50. Né? E a partir dali, países como o Brasil, o México, a Argentina, são países que veem, por exemplo, uma descentralização da atividade industrial. A atividade industrial ela começa a sair dos grandes polos econômicos, Estados Unidos, Europa, Japão, e começa, por exemplo, a buscar novos mercados em países subdesenvolvidos. Esses países subdesenvolvidos são países que têm algumas características em comum, em especial mercados consumidores grandes, e não apenas grandes, mas também em franco processo de expansão. Ao mesmo tempo, esses países passam a oferecer às empresas que montarem filiais em seus territórios outras vantagens, incentivos fiscais, doação de terrenos, construção de rodovias, portos, aeroportos. Né? A partir dos anos 50, o Brasil vai investir fortemente no transporte rodoviário, até porque há um interesse muito grande de atrair para o Brasil empresas automobilísticas. E aí Vargas começa com esse processo nos anos 50, né? Porque Vargas tem dois momentos de governo. Vargas vai ficar de 30 a 45, né? Quando ele renuncia. E renuncia porque, imagina, o Brasil foi à guerra lutar contra um dos mais importantes ditadores da história do século XX, Que ele se espelhava. mas o Brasil é governado por um ditador. Né? Então, quando termina a Segunda Guerra, a União Soviética, que luta na Segunda Guerra ao lado dos Estados Unidos, é também um país que é governado por um ditador, Stalin, né? E os Estados Unidos querem descolar a imagem deles da imagem de Stalin. Né? Então, Stalin é um ditador, nos Estados Unidos nós temos agora um país guardião da democracia. Então, como Vargas é um ditador, quando termina a Segunda Guerra Mundial, o Brasil cumpriu o papel dele. Né? Vargas tem uma oposição interna muito forte, não tem apoio externo dos Estados Unidos, então o que resta a ele? Renunciar. Vargas vai voltar ao poder em 1951, porque ele é eleito presidente do Brasil pelo voto direto em 1950. Né? Mas essa é uma década de modernização, de urbanização e de industrialização no Brasil. Então, a ideia no começo dos anos 50 é apresentar o Brasil para o mundo com essas características. Um país moderno, urbano e industrial. Ele vota por cima porque vem pelo voto. Vota pelo voto. Só que em 1950, tá, o presidente do Brasil é Dutra, não é Vargas ainda. Vargas vai assumir em 51. Sim, né? Ele vai ficar de 51 a 54 quando ocorre o suicídio dele. Tá? Mas já existe naquele exato momento a ideia desse país moderno, urbano e industrial. Então, nada melhor do que apresentar o país para o mundo, esse país que está em processo de modernização, de urbanização, de industrialização, né, como forma também de continuar atraindo investimentos externos, do que através de uma Copa do Mundo. Em 1950 já há, portanto, um nível de profissionalismo maior no futebol. Né? Já há, portanto, um mercado futebolístico realmente estabelecido. E o grande símbolo dessa Copa do Mundo vai ser o Maracanã, que vai ser por décadas o maior estádio do mundo. O Maracanã vai ser construído para ser, de fato, um cartão de apresentação para o Brasil, ser visto mundialmente, né, como um país onde a engenharia está em pleno processo de desenvolvimento, onde as questões urbanas, econômicas, elas estão realmente a todo vapor, que há uma sociedade propícia a consumir aquilo que existe de mais moderno, e o Maracanã vai, portanto, ser o grande chamariz, vai ser, portanto, o grande arcabouço de tudo isso. Né? O Maracanã, Franklin, vai ter, em 1950, na final da Copa, entre Brasil e Uruguai, talvez o maior público da história do futebol até aqui. Né? É bem verdade que não há um número exato, não há um número preciso, né, sobre isso, porque imagine, por exemplo, que o Brasil disputava a final da Copa do Mundo
no próprio Brasil, no Rio de Janeiro, não é? E o Maracanã, por estimativas históricas, devia ter naquele jogo algo próximo a 215 mil pessoas. Num estádio que não estava pronto ainda. Não estava pronto ainda. Né? Eu já vi, por exemplo, algumas crônicas de Armando Nogueira, que foi um grande cronista, né? Que mostravam, por exemplo, fotografias de 1950 do Maracanã, e em alguns locais do estádio ainda se viam andaimes. Ou seja, alguns detalhes ainda não estavam prontos. Né? E essa Copa de 1950, ela é a primeira grande decepção do Brasil em se tratando de uma Copa do Mundo. Né? Porque as outras Copas, o Brasil participa, mas o Brasil é uma potência local. O Brasil é uma potência regional, sul-americana. Né? Não é uma potência globalizada do futebol naquele momento. Mas nós tínhamos ali um grande time. Né? Um time formado fundamentalmente por jogadores do Vasco e do Botafogo. Né? O Botafogo vai ser o time brasileiro que mais vai ceder jogadores historicamente para a seleção brasileira em Copas do Mundo. Né? E o Vasco vai ceder para o Brasil em 1950 o goleiro Barbosa. Né? Eu tenho procurado ler, eu tenho procurado estudar tudo que eu encontro sobre Barbosa. Por várias razões, Frank. Primeiro porque imagine que Barbosa ele é um goleiro negro, né? Ele é um goleiro do Vasco. E isso é uma coisa bem emblemática, uma coisa que realmente chama muita atenção historicamente, porque o Vasco, que voltou recentemente para a Série A do Campeonato Brasileiro, é muito mais do que apenas um time de futebol, é muito mais apenas do que um clube, né? de outros esportes. Né? O remo, por exemplo, é um esporte que está no embrião, está, portanto, na genética do Vasco. Mas o Vasco vai ser, dos grandes times do Rio de Janeiro, o primeiro a aceitar jogadores negros. Inclusive, isso tem uma relação direta com a construção de São Januário. Né? Porque num jogo entre Vasco e Fluminense, no Estádio das Laranjeiras, o bairro das Laranjeiras ele é historicamente um bairro muito tradicional do Rio de Janeiro, ele é um bairro da elite carioca. Né? Então, o Fluminense ele é historicamente um clube de elite para o Rio de Janeiro. E os jogadores negros do Vasco foram impedidos de entrar no campo. Para você ter uma ideia de como essa questão racial ela é forte, relacionada então ao futebol, imagine que os jogadores do Fluminense, quando o Fluminense passou a admitir jogadores negros, esses jogadores do Fluminense, antes de entrarem em campo, eles usavam pó de arroz no rosto, né, nos braços, nas pernas, para eles parecerem menos negros. Né? E Barbosa é goleiro do Vasco, vai ser goleiro da Seleção Brasileira em 1950, né? E Barbosa vai ser estigmatizado a partir dali como sendo o jogador responsável pela derrota do Brasil na Copa de 1950. Porque a festa estava pronta para o Brasil ser campeão em 1950. É como se aquela Copa tivesse sido feita não só para apresentar o Brasil como um país moderno, urbano, industrial ao mundo, mas para o Brasil ser campeão dessa Copa. Então, o nível de confiança da seleção brasileira é muito grande. Eu já li alguns jornais da época, né, através de documentos publicados pela internet, que mostravam, por exemplo, uma euforia enorme em relação àquele jogo. Né? O Uruguai venceu por 2-1. O gol de desempate do Uruguai foi marcado por Gigi. E esse gol eu já o vi diversas vezes, tá? Mas sempre do mesmo ângulo. É sempre uma câmera por trás do gol. O Gigi vem avançando pelo lado direito. Ele chuta, a bola passa entre Barbosa e a trave, né? Mas eu não consigo ver ali uma falha do goleiro. Não consigo ver ali uma falha do goleiro. Mas o país está traumatizado. Tem que arrumar um culpado. Naquele momento. Surge, inclusive, entre os uruguaios, a expressão maracanazo. Vocês imaginam, os caras construíram um estádio para simbolizar a Copa. Né? Fizeram a Copa para serem campeões, nós fomos lá e vencemos dele em pleno Maracanã. Né? E aí vem a ideia da culpabilidade, né? De encontrar, portanto, um culpado. E aí vou dizer aqui, sem qualquer medo de qualquer crítica que alguém venha fazer em relação à minha fala agora. Mas no Brasil as questões raciais, esportivas, econômicas e sociais, elas são muito próximas.
Só para que você tenha uma ideia de como isso ficou marcado na história de Barbosa, Barbosa foi um excepcional goleiro. Barbosa era, para a época dele, tá certo? Um goleiro de enorme prestígio. Ele era um jogador de grande prestígio, né? E a partir daí, Barbosa fica estigmatizado de tal forma, né, que no Rio de Janeiro, quando alguém, nesse momento, queria falar sobre algo que não deu certo, dizia que ali aconteceu uma barbosada. Era igual a barbeiragem que hoje utiliza. Pois é, imagine, por exemplo, você ter o seu nome... motorista é um barbeiro. Você ter o seu nome relacionado a isso, né? E isso tornou-se um estigma de tal maneira, né, de tal ordem pesada sobre Barbosa, né, que ali no começo dos anos 2000, eu via uma entrevista de Barbosa, já velhinho, já com a saúde debilitada, e ele dizia que no Brasil a pena máxima de prisão era de 30 anos. E ele estava aprisionado há 50. Franklin, depois de Barbosa, você não vai ver no futebol brasileiro praticamente nenhum grande time da primeira prateleira do futebol brasileiro com um goleiro negro. Na seleção brasileira, muito menos. A seleção brasileira volta a ter um goleiro negro. Eu me lembro de Dida. Né? Dida nos anos 90. É verdade. E aí não podia ser diferente porque Dida era um fenômeno. Dida era um fenômeno. Dida, com 18 anos de idade, era vice-campeão brasileiro pelo Vitória, que decidiu, portanto, o título naquele momento contra o Palmeiras. Estamos falando aí em 1993. Né? O Palmeiras já da Parmalat, com Edmundo, com Evaí, com Antônio Carlos, com grandes jogadores que, portanto, vieram para compor o Palmeiras naquele momento. Né? E Dida era, de fato, um fenômeno, sem dúvida alguma. Né? Depois também pela ideia de que, quando o fim da escravidão no Brasil completa 100 anos, né, em 1988, há uma nova definição sobre como estudar, como publicizar, como divulgar a escravidão no Brasil e as suas repercussões. Né? Vão ser mais de 300 anos de escravidão no país, onde, após essa abolição escravagista, e diga-se de passagem que quando a abolição da escravidão aconteceu em 13 de maio de 1888, apenas 6% da mão de obra brasileira ainda era, de fato, escrava. Né? Antes disso, nós tivemos algumas leis que foram, portanto, reduzindo, né, a mão de obra escrava no Brasil. A primeira, em 1856, foi a Lei Eusébio de Queiroz, que vai impedir a entrada de novos escravos no Brasil. Né? Ela proíbe o tráfico de escravos no Brasil. Depois vem a lei do sexagenário, que é uma lei que não tem, por exemplo, um alcance prático tão forte, mas é uma lei que promove um processo abolicionista. Porque você imagina, a lei ela previa que o escravo, ao completar 60 anos, seria liberto. Só que ele nunca chegava a 60. A expectativa de vida era pouco mais de 40. Né? Depois vem a lei do ventre livre. Né? O filho de escravo, ele é, portanto, considerado liberto. Mas raciocine comigo. Né? Ele é filho de escravos. Tá? Ele depende de quem? Do pai e da mãe, que são o quê? Escravos. Ele continua sendo tratado como quem, então? Como escravo. Não é verdade? Então, em 1888, quando o Brasil abole a escravidão, apenas entre 5% e 6% da mão de obra, de fato, ainda é mão de obra escrava. Tá? E aí, quando essa abolição escravagista acontece, nós temos mais de 300 anos de escravidão, nós temos um país que não se prepara para o fim do processo escravagista, ou escravacionista, como alguém queira aqui nesse momento chamar, e nós vamos ter os ex-escravos formando, portanto, a grande massa de pobres marginalizados e excluídos no Brasil a partir daquele momento. Vamos chegar, portanto, ao século XX como um país que sofre os efeitos desse processo todo, e o Brasil, ao completar 100 anos de abolição escravagista, é um país que passa a revisar tudo isso, né? E que passa a ter um enfoque muito mais denunciativo em relação a essas questões. Até porque não há mais as amarras da ditadura militar, né? Não há mais a mordaça sobre a imprensa. Nós temos agora o jornalismo investigativo, nós temos o jornalismo denunciativo, né? Nós temos, então, intelectuais, historiadores, geógrafos, economistas, antropólogos, né? Profissionais que vão publicizar de maneira científica trabalhos nessa linha. E aí, na década de 90, há, portanto, uma abertura maior, né, para a população negra brasileira em vários aspectos, inclusive, por exemplo, no futebol. Né? E, em particular, para a posição do goleiro. Especialmente para a posição do goleiro.
Que é quando a gente surge o grande Dida, que foi... Exatamente, que era um fenômeno para sua época.